Você sabe a diferença entre a incorporação na Umbanda e a incorporação no Candomblé? Neste vídeo, venho resumidamente dar uma explicação sobre estes fenômenos. Mas antes, deixe-te lembrar que intolerância religiosa é crime. Denuncie. Disque 100. Quem não denuncia, compactua com esta triste realidade. Embora haja muitos pontos comuns que unem umbandistas e candomblecistas, como o tambor, as ervas, o dendê, a fé em Zambi e nos orixás, que correspondem aos elementos da natureza, nem todos os adeptos da Umbanda conseguem compreender as diferenças entre ambas. A maior diferença delas é o abate de animais, algo que não existe na Umbanda. Do lado de lá, as dificuldades também são grandes, embora boa parte dos terreiros de candomblé tenham um cantinho reservado para recepcionar os caboclos, pretos velhos e crianças que incorporam na Umbanda. Esse desencontro sempre incomoda. Afinal, estão todos no mesmo barco nessa trajetória terrena. Hoje, como no passado, navegam em águas turbulentas ante a intolerância religiosa e o racismo de religiões que satanizam essa fé. E isso é mais um ponto de convergência entre umbandistas e candomblecistas. E mesmo assim, ainda falta união e a grande maioria não tem compreensão dos fenômenos distintos que ocorrem nas duas práticas, Umbanda e Candomblé. As diferenças das incorporações entre ambas que vou explicar não a tomo como definitiva, mas considero um bom começo para se entender a diferença que existe entre estas religiões. Embora não mude em nada os trabalhos espirituais de um e de outro, mas é mais uma gotinha de conhecimento que se pode adquirir e peça de ferramenta para a compreensão que deve haver entre todas as práticas religiosas de matriz africana. Então, vamos lá. Na Umbanda ocorre o transe mediúnico, que é fonte de profundos estudos desde os tempos mais remotos. A partir do século XIX, muitos pesquisadores da área médica se envolveram com o termo fenomenologia, que surgiu a partir das análises de Franz Brentano sobre a intencionalidade da consciência humana. Vários filósofos fizeram parte dessas pesquisas. Franz Brentano foi um filósofo e psicólogo alemão fundador da psicologia do ato. Na psicologia e psiquiatria, estudado por Sigmund Freud com a psicanálise, através dos estudos sobre a histeria, Carl J. Jung e outros o seguiram, Karl Jaspers com a psicopatologia e a parapsicologia, que é o estudo de alegações de origem supostamente sobrenatural associados à experiência humana. No Brasil, o pioneiro nos estudos das crenças religiosas dos afrodescendentes foi Raimundo Nina Rodrigues, legista e psiquiatra, que estudou sobre possessão e histeria nas religiões afro-brasileiras. Allan Kardec, em suas pesquisas, perguntou aos espíritos se os médiuns, na hora das manifestações, permaneciam num estado especial. Os espíritos responderam que estão numa espécie de crise, o que gerou o termo crisíaco. Mas essa palavra foi utilizada porque, naquela época, a psicologia ainda não usava o termo transe, que é uma corruptela de uma situação transacional, que passa de um estado para outro, no caso, de um estado mental. Hoje se sabe que o chamado transe é um estado alterado da consciência, onde há dissociação psíquica, que pode ser superficial, consciente, hipnagógico, semiconsciente e profunda, inconsciente. Mas essa palavra foi utilizada porque, naquela época, a psicologia ainda não usava o termo transe, que é uma corruptela de uma situação transacional, que passa de um estado para outro, no caso, de um estado mental. Então, vamos utilizar o termo mais correto, que é transe. O transe mediúnico é o estado alterado da consciência caracterizado por uma dissolução parcial dos limites e que, simultaneamente, faz uma profunda ligação com outra consciência, extracorpórea, a qual irá se manifestar através do corpo físico do médium. Seria entre os muitos tipos de estado alterado da consciência, onde duas consciências,
uma corpórea e uma extracorpórea se fundem numa só, de comum acordo e com finalidades específicas. Já a incorporação no candomblé, os olhos se abrem, mas não suportam a luz forte. As pupilas estão anormalmente dilatas ou contraídas. O uso da palavra é limitado a alguns sons indistintos. A expressão do rosto é ausente, atônita. O pulso e o ritmo cardíaco podem estar acelerados ou lentos demais. A respiração é instável. A sensibilidade tátil não desaparece, mas a sensação de dor está ausente. Esse é o conjunto de sensações e reações característico de uma pessoa, a quem o orixá tomou posse do corpo. A duração do transe é sem tempo determinado, pois há modificação das condições fisiológicas na pessoa, como a inibição das funções essenciais da deglutição e diurese, gerando um desgaste físico intenso. Então, perceba que na Umbanda não há a possessão do corpo, e sim o transe. Já no candomblé, há a possessão a partir do momento em que há controle sobre alguns órgãos do corpo. Possessão no sentido de posse. Não confundir com possessão demoníaca, que é quando o espírito toma o corpo sem o consentimento. O umbandista, o kardecista, o xamã e outros médiuns que se utilizam do corpo para o contato com a entidade continua em posse de suas funções normais do organismo, o que não é o mesmo tipo de passagem que se dá no candomblé para o orixá incorporar. Pela definição de cada um, podemos perceber a diferença. No candomblé, o orixá não é santo cristão, Ogum não é São Jorge, Iemanjá não é sereia, não é espírito nem entidade. Na África, o culto ao orixá é regional, sendo que cada cidade cultua fortemente a um orixá e todos daquela cidade são iniciados para aquele mesmo orixá, sejam homens ou mulheres. Os orixás são as vibrações de magnetismo energético que atuam mais fortemente em certos ambientes da natureza. Sendo eles são a própria natureza, e influenciam a todos os seres através de suas irradiações. Esta influência se percebe através da glândula pineal, que adquire uma nova função de interconexão com estes campos energéticos mais ativos. Quando nos interconectamos com eles, nós não só sentimos mais as suas proximidades, como também temos mais conexão com todos os nossos sentidos, incluindo nossas memórias, esclarecimentos de vida, propósitos e caminhos de experiência. Diferente da entidade de Umbanda, o orixá não é um espírito que teve uma passagem conosco em outras vidas e que hoje já não reencarna mais. E através dos pontos de força, se unem ao médium para a comunicação e a prática da caridade, auxiliando aqueles que lhe pedem ajuda. Acredito eu que não se incorpora orixá na Umbanda, porque ele não vem de outras dimensões e se agrega ao nosso corpo. Orixás são o princípio de existência, portanto, não é algo externo que chega, e sim algo interno que, com o processo da iniciação, desabrocha. Logo, podemos sintetizar dizendo que o transe na Umbanda é mediúnico e acontece para que exista uma comunicação oral e efetiva entre os espíritos manifestados e as pessoas que ali estão. Na incorporação, o corpo astral da entidade interpenetra no corpo astral do médium e, como a palavra mesmo define, soma-se ao médium o conhecimento e habilidades da entidade. Já no transe para o orixá, existe uma ocupação onde o orixá se dispõe não somente do corpo, como dos sentidos do médium, o elegum, tratando-se de um fenômeno da natureza sem nada de sobrenatural. Se você tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Como eu disse, tratei de explicar resumidamente. Colofé, axé. Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço. Entre algumas das minhas mediunidades, cito as mais ostensivas: vidência, cura, incorporação e efeitos físicos, maga e sacerdotisa na alta magia, sacerdotisa da bruxa Évora, da mesma mestra de São Cipriano na alta magia,
e trago comigo a linha de São Cipriano. Para marcação de consultas, trabalhos espirituais, cursos de desenvolvimento mediúnico, empoderamento e magia online. Também palestras presenciais e online. Entre em contato através do WhatsApp 32 99 100 98 54. Se estiver fora do Brasil, acrescente o mais 55 antes do 32. Se você ainda não segue o canal, se inscreva e clique no sininho na opção Todas para receber todas as notificações. Beijos de luz e que o Pai Maior te abençoe. Te espero no próximo vídeo.